Olá, eu sou o Luiz Otávio Sequeira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de Introdução ao Estudo da Imunologia. O sistema imunológico tem como função a manutenção da homeostasia. Para isso, ele trava um combate contínuo contra os patógenos, sendo os patógenos vírus, bactérias, fungos e substâncias inanimadas estranhas ao nosso organismo, ou seja, um conjunto de componentes que podem nos trazer doenças, por isso são os patógenos. Assim, gente, a proteção contra os patógenos, exemplos, vírus, bactérias, fungos, parasitas eucariotos, pode ocorrer por meio de isolamento e remoção. Neste caso, o sistema imunológico isola substâncias estranhas não microbianas. Também removem substâncias estranhas não microbianas. E outro detalhe interessante seria por meio da destruição. Isso ocorre constantemente com a destruição de células cancerígenas. Neste caso, esta função é chamada de função de vigilância imunológica. Vamos falar um pouquinho a respeito da imunidade. Nós podemos entender imunidade como sendo a capacidade de usar nossas defesas corporais para evitar danos e também doenças. Dessa maneira, a imunidade é dividida em duas formas, sendo uma imunidade inata ou inespecífica e também a imunidade adaptativa ou específica. Vamos separar esses dois tipos de imunidade para ver as diferenças e as principais características. Começamos com a imunidade inata ou inespecífica. Esse tipo de imunidade é uma defesa que possuímos desde o nosso nascimento. Essas respostas são extremamente rápidas. Por isso, não envolve o reconhecimento de patógenos específicos. Desta maneira, a imunidade inata ou inespecífica não apresenta uma memória imunológica. Por outro lado, a imunidade adaptativa ou específica é aquela que reconhece um patógeno em específico. A resposta imunológica é lenta. Isso porque necessita reconhecer os seus patógenos específicos. Já outro detalhe importante é que a memória adaptativa ou específica apresenta uma memória imunológica. Vamos falar um pouquinho também a respeito dos componentes da imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata apresenta como componentes uma primeira e uma segunda linha de defesa, sendo a primeira linha de defesa a própria pele e também as túnicas mucosas. Já a segunda linha de defesa é compreendida por agentes antimicrobianos, linfócitos NK, ou seja, linfócitos natural killer, fagócitos, que apresentam função de fagocitose, além da resposta inflamatória e também a febre. Já a resposta imunitária adaptativa é composta por linfócitos B e também linfócitos T. Lembrando que os linfócitos são células pertencentes à classe dos glóbulos brancos, que nós vamos estudar com mais detalhes nas aulas subsequentes. Assim, gente, a imunologia é o ramo da ciência que estuda as defesas fisiológicas pelas quais o corpo distingue o próprio do não próprio. Podemos entender o corpo como sendo o hospedeiro. O não próprio nós entendemos como sendo as substâncias estranhas, sendo que estas substâncias são os agentes patógenos que vão causar doenças. Vamos classificar então as defesas imunes e vamos ver algo bem interessante neste slide. As respostas imunes, como nós já aprendemos, podem ser respostas imunes inatas, ou seja, aquelas que defendem o organismo contra substâncias ou células estranhas, sem ter que reconhecer sua identidade específica. E vimos também as respostas imunes adaptativas. Esta, por sua vez, depende do reconhecimento específico da substância
ou da célula a ser atacada pelos linfócitos. Mas veja que interessante, existe uma interação entre as respostas, ou seja, uma interação entre as respostas imunes inatas e as respostas imunes adaptativas. Vamos ver um exemplo disso. Suponhamos um macrófago e um patógeno, por exemplo, uma bactéria. Ocorrerá que o macrófago é uma célula responsável pela fagocitose. Assim, uma vez que ocorra a interação entre o macrófago com a bactéria, ocorrerá a fagocitose desta bactéria. Já aprendemos que na fagocitose ocorrerá a destruição da célula. No exemplo, uma bactéria. O que vai acontecer? O macrófago, que pertence à resposta imune inata, vai apresentar a célula que ele fagocitou para o linfócito T-CD4, um linfócito auxiliar, sendo que o linfócito faz parte do sistema imune adaptativo. Este linfócito auxiliar CD4, ele vai analisar esse corpo estranho. Uma vez que este linfócito CD4 interpretar que este corpo estranho pode causar algum tipo de prejuízo ao organismo, o que ocorrerá? Do linfócito CD4, este apresentará para o linfócito B. O linfócito B, recebendo este material, vai iniciar a sua atividade fisiológica, que seria a produção de anticorpos. Dessa maneira, então, nós apresentamos um modelo no qual a resposta imune inata interage com a resposta imune adaptativa para entregar ao organismo uma resposta imunológica. Vamos ver agora uma animação a respeito da interação entre a resposta inata e a resposta adaptativa. Vejamos então que o macrófago vai reconhecer um patógeno, por exemplo, uma bactéria. Ocorrerá então a fagocitose dessa bactéria. Este macrófago vai entregar esse material fagocitado para o linfócito CD4, lembrando que o macrófago faz parte do sistema imunológico inato. Por sua vez, o linfócito faz parte do sistema imunológico adaptativo. A função do CD4 do linfócito T é reconhecer este patógeno e interpretar se ele pode ou não causar doenças ao organismo. Uma vez que a célula CD4 auxiliar reconheceu que este patógeno pode causar algum tipo de dano, esta célula vai conduzir este material fagocitado até uma outra classe de linfócito, o linfócito B, que, portanto, também faz parte do sistema imunológico adaptativo. Este linfócito B, por sua vez, vai produzir anticorpos que vai proteger o organismo contra este patógeno em específico. Vamos rever a animação da interação entre a resposta inata e adaptativa. Nessa introdução, nós vimos os principais aspectos do sistema imunológico. Agora nós vamos apresentar detalhadamente cada característica do sistema imunológico, vamos entender quais são as principais células e também toda a fisiologia do sistema imunológico. Mas isso nós vamos ver nas próximas videoaulas. Por essa aula era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado por assistir e aguardo vocês na sequência.